O nosso podcast Café com Nutri, tradicional de toda semana, e hoje a gente vai falar sobre depender de indicação, né? Se você é uma nutricionista que depende de indicação, eu arrisco a dizer que a sua carreira está correndo sério risco aí de ter sérios problemas, eu diria, né? Então, assim, nutricionista, depender de indicação é um sério problema. E se você está dependendo de indicação para ter mais pacientes hoje, eu diria que você deveria pensar seriamente sobre isso, tá? Inclusive, eu vou trazer aqui alguns pontos, alguns fatores que você deveria olhar para o seu consultório hoje. Se você já está fazendo isso, você deveria parar de fazer. E outros fatores que você deveria aplicar, começar a aplicar a partir de hoje, inclusive, também. Tá? Algumas dicas, alguns insights, né, que alguns clientes nutricionistas já estão fazendo aqui hoje, inclusive. E também, claro, trazer alguns dados reais aqui, de casos reais de nutricionistas que, quando começaram com a gente, dependiam de indicação, e depois também como que ficou o cenário deles depois de estar trabalhando com a gente, como que foi depois de parar de depender só de indicação, porque a indicação ela vai continuar acontecendo. A grande questão é você só depender dela, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero, independente se você está ao vivo, você está assistindo a gravação aqui nos Reels, se você está vendo no YouTube em algum momento, eu quero que você me responda com sinceridade. Se ninguém te indicar nessa semana, quantos novos pacientes vão chegar para você nessa semana? Quantos? Se você não tiver nenhuma indicação, quantos novos pacientes você vai ter? Normalmente, via de regra, vai ser nenhum ou muito pouco, tá? Então, comenta aí para mim aqui embaixo se essa é a tua resposta. Se nenhum paciente te indicar hoje, nessa semana, desculpa, né? Se nenhum paciente, se nenhuma pessoa, se nenhum médico, nenhuma parceria, ninguém indicar o teu trabalho nessa semana, quantos pacientes você vai ter nessa semana? Só coloca aqui para mim, tá? Então, por que muitas nutricionistas elas vivem essa realidade, né? Então, normalmente o nutricionista ela começa ali o mundo próprio ali, né, de empreendedorismo, querendo ou não, né? A nutricionista, quando ela decide atender por conta própria, ela está vivendo um mundo de empreendedorismo. Acredite ou não, né, a nutricionista ela é uma empreendedora, ela está vivendo a carreira solo, né? Então, quando a nutricionista decide ali ter o seu próprio consultório, independente se ela atende de forma online, do seu próprio consultório ou da sua própria casa, da sua sala sublocada, enfim, né, independente de onde ela esteja, quando as indicações param de acontecer, a agenda para também, né? Então, isso é um grande problema porque você precisa ter um grande fluxo de pessoas procurando pelo seu trabalho a todo momento para que você tenha o seu crescimento exponencial todos os meses. Caso contrário, a tal da previsibilidade que a gente fala nunca vai acontecer. Todos os meses você vai viver essa montanha russa de altos e baixos, né? E comenta aqui comigo, nutricionista, se você vive essa montanha russa aí de altos e baixos. Então tem meses que você vai ter uma quantidade de pacientes relativamente legal porque você teve indicações. E no mês seguinte você não tem mais nenhuma indicação ou poucas indicações e adivinha, você vai lá embaixo. Então você não tem a previsibilidade, você não tem a quantidade de pacientes que você gostaria de ter por conta de depender de indicações. Você não tem o controle das suas mãos de pessoas que vão chegar até você porque você está dependendo de outra pessoa te indicar. E quando você depende de outra pessoa, você meio que depende de sorte, né? E nunca é bom você deixar com que o seu faturamento, né, as suas contas, o seu fluxo aí de pacientes dependa de sorte, porque quando a gente depende de sorte, normalmente a sorte costuma falhar, né? Então, digamos que não é legal você depender de sorte, tá? Então, assim, eu já vi nutricionistas extremamente competentes, nutricionistas extremamente dedicadas, talentosas, estudiosas,
mas que vivem reféns de indicação. Então, um mês bom, ela tá com a agenda extremamente cheia lá em cima, feliz da vida, vibrando. O mês de janeiro, feliz da vida, o pessoal que pulou as ondinhas de dezembro, prometeu que quer emagrecer e fala que vai na nutricionista e que vai fechar a boca e que vai ter uma vida saudável, e aquela nutricionista fica feliz da vida e aí tem um monte de indicação. E as pessoas falam, meu Deus, me indica uma nutricionista, e a pessoa vai lá e indica uma nutricionista, e a nutricionista recebe um monte de pacientes e ela fica feliz da vida. E aí, em fevereiro, esse movimento ainda já é legal, mas já dá uma caidinha. Por exemplo, esse ano teve o carnaval, né? Então já dá uma caidinha, e aí as pessoas já começam a indicar um pouco menos, e aí chega março. E março a agenda já começa a ficar mais fraca, porque as indicações já diminuem. Né? Aquele movimento do verão já diminuiu, as pessoas não querem, né? Eu estou falando aqui sobre o ritmo aí do emagrecimento porque é mais fácil de explicar, mas a gente tem diversos nichos diferentes aí. Esses dias eu estava até contando, são 47 nichos diferentes da nutrição. Então estou dando só o exemplo do emagrecimento para ficar mais didático, tá? Mas, por exemplo, no mês de março as pessoas já estão passando verão, as pessoas já não estão mais tão interessadas em colocar o biquíni como antes. Então mostrar o corpo já não é mais tão interessante, aí as pessoas já procuram menos um nutricionista, a academia já fica menos interessante de como era antes, as pessoas já pedem menos indicação de um nutricionista, não que elas deixam de pedir, mas pedem menos indicação, concorda? E aí, um mês que era de agenda mais elevada lá em janeiro, com um mês bom, no mês de março já começa a ficar mais fraco. E aí, automaticamente a agenda começa a ficar mais vazia. Então, essa previsibilidade de altos e baixos vai oscilando ao longo do ano inteiro, porque você está dependendo de indicação. Você não tem um fluxo de alta frequência de pessoas super interessadas chegando até você todos os meses, sem que você precise depender dessa indicação. Quer dizer que a indicação não é legal? Não, não é isso. A indicação ela é maravilhosa. O grande problema é que quando a sua única fonte de pacientes é a indicação, aí ela vira um grande risco de você ter um fracasso na sua captação de pacientes, né? Porque, como eu acabei de explicar, a partir do momento que as pessoas param de indicar por diversos fatores, às vezes não é nem porque as pessoas querem parar de indicar, é porque as pessoas param de pedir indicação, né? Muitas vezes as pessoas, mas eu tenho um médico que me indica. Tá, beleza. E o que te garante que esse médico vai querer ficar te indicando para sempre? O que te garante que esse médico não vai tirar férias e ele vai parar de te indicar porque ele mesmo tirou férias, né? O que te garante, sei lá, diversos fatores. Né? Então, a indicação ela tem que ser um plus, né? Ela tem que ser um algo a mais que complemente. Inclusive, quando as nutris que são nossas clientes começam, né, fecham conosco, a gente começa a aumentar a captação de pacientes, começa a aumentar o volume de pacientes para elas, a gente trabalha um programa de indicação junto com elas, porque a gente não depende apenas do tráfego, é um plano de marketing bem completo que a gente trabalha com as nossas nutris, onde a gente tem um programa de indicação de incentivo para aumentar aí o plano de indicação. Mas vira um plus, né? Você não depende dela. E quando você tem mais pacientes atendendo a todo momento e você, claro, faz um bom trabalho, a indicação tende a acontecer de forma natural. Você não depende dela, mas naturalmente ela vai acontecendo, tá bom? Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Afinal, o podcast é podcast Café com Nutri, né? Então, até uma analogia que eu gostaria de fazer aqui com vocês é sobre um restaurante, por exemplo. Imagina um restaurante que funciona somente quando um cliente indicar para o outro. Então, quantos clientes esse restaurante teria? Né? Partindo de um princípio que ele precisa ter um cliente número 1. E se esse cliente número 1 nunca existir e um cliente não indicar para o outro? Ou se esse cliente indicar para uma pessoa, que daí depois vai indicar para outra pessoa e depois indica para outra pessoa, só que e se no meio deste caminho aconteceu alguma coisa que alguém não indicou para outro? Olha quanto tempo vai demorar
para esse restaurante conseguir ter a quantidade de clientes que ele precisaria ter para manter aquele nível de funcionamento que ele precisa, aquela mega estrutura com funcionários, comida, enfim, tudo que é necessário para que atinja ali o nível de faturamento e tudo que ele deseja ali a faturar, né? Então, assim, de novo, você tem um negócio nas suas mãos, nutricionistas. Você precisa agir como uma empresária. E você é uma empresária. Mentalidade é o que eu já falei no nosso podcast da semana passada. Mentalidade de empresária é o que vai te levar para o sucesso. E você depender de indicação não é mentalidade de empresário. Empresário precisa investir, empresário precisa pensar em crescer. Quem não está pensando em crescer vai diminuir, né? Simples assim. Ou vai estagnar ou vai diminuir. Essa é a regra da física, não tem outro caminho, tá bom? Então, empresas que crescem, elas não vão depender de sorte, elas dependem de previsibilidade. Então, se você não sabe minimamente o que vai acontecer neste mês, ou não tem uma projeção mínima do que vai acontecer nesse mês, você está contando com a sorte, né? O que é uma projeção mínima? Eu sei quanto eu vou faturar esse mês? Não necessariamente, mas você tem ideia de quantas pessoas você vai impactar? Quantas pessoas vão entrar em contato contigo para que você gere uma possibilidade de vendas para que você tenha um X faturamento neste mês? Você tem minimamente esses dados? Se você não tem esses dados, como nutricionista, você acredita que você vai faturar 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês? É uma conta matemática. Para você faturar 10 mil reais por mês, você precisa ter X pessoas chamando você no WhatsApp todos os meses. Senão essa conta não fecha. Você tem uma quantidade de pessoas que chegam até você, existe um funil, desse funil tantas pessoas fecham, tantas pessoas não fecham, dessas pessoas que fecham, tantos vão precisar fechar um programa de 3 meses, tantas pessoas vão precisar fechar um programa de 6 meses, tantas vão fechar uma consulta avulsa, e assim a conta vai fechando. Dos que não fecham, tantos vão fechar no mês que vem, tantos vão fechar no mês seguinte, e assim a gente vai trabalhando mês após mês. Agora, se você não tem algo estruturado nesse estilo, minimamente no seu consultório, ou seja lá no formato que você está trabalhando, como você acredita que você vai chegar nos números que você deseja? É sorte, desculpa. Isso são números que é cálculo de papel de pão. Você faz aí com caneta e papel de pão. Não é nada mirabolante, mega estruturado, tal. Mas são cálculos que você precisa fazer. Se o nutricionista não tem minimamente algo isso em mente ou pensado, cara, desculpa, você está dependendo da sorte. E se você está dependendo de sorte, não vai dar certo, tá? Então a indicação, primeiro, ela é consequência de um bom trabalho. Então você nunca vai ter indicação de um trabalho que não é bom. Parte desse princípio. Duvido você ter indicado alguém que você não gostou. É muito difícil. Quando a gente indica alguém para outra pessoa, a gente indica a nossa reputação junto. Então eu jamais vou indicar o trabalho de uma pessoa que eu não gostei, porque eu estou indicando a minha reputação junto. Então, o princípio da indicação nutricionista é você fazer um bom trabalho. Começa por aí, né? Então, fazer um bom trabalho é você fazer um bom acompanhamento, entrar em contato com seus pacientes toda semana, minimamente gerar um resultado para esse paciente. Esse resultado a gente sabe que não depende só de você, mas você dá atenção, traçar a melhor estratégia para ele, enfim, né? Aí cada nutricionista tem a sua metodologia de atendimento, mas é importante que o resultado esteja... a atenção para o resultado seja um dos grandes focos, claro, né? Apenas não ser a única estratégia de crescimento, né? Então você não pode só pensar em crescer e não pensar em gerar resultado. Então você precisa a todo momento estar pensando em gerar resultado, que consequentemente a indicação vai acontecer também. Só pensar em crescer, esquecer e gerar resultados para os seus pacientes também é um grande problema, tá bom? Então eu listei aqui alguns problemas que você deveria evitar ou que você já está fazendo agora, que se você estiver fazendo, pare por agora, porque isso provavelmente está ocasionando aí o seu não crescimento atual, tá?
Então, o primeiro problema de depender de indicação nutricionista é a falta de previsibilidade que eu acabei de falar. Então, quando você depende de indicação, você não sabe quantos pacientes vão vir até você e muito menos quando eles vão vir, né? Porque como eu falei, cara, se você depende de uma rede de médicos te indicarem, você não sabe se esses médicos vão indicar você, se eles vão indicar outro nutricionista, se eles vão estar de férias, se eles não vão estar. Você não sabe se o fluxo de pacientes que eles vão receber naquele mês é o mesmo todos os meses, então tem diversos fatores. Douglas, mas eu tenho uma parceria de anos com aquele médico. Beleza, quantos nutricionistas eu já vi que perderam as parcerias do dia para noite? Porque a vida é assim, né? Previsibilidade é assim, você adquire um dia e no dia seguinte você perde ela. Então, acontece, você não pode ficar dependendo disso, né? Então, se você está ali dependendo ali de indicação de uma rede de médicos, de parentes, de amigos, enfim, seja lá de quem for, você não vai conseguir crescer porque você não tem controle de quantidade e nem de quando você vai ter essa indicação. Isso vai te gerar ansiedade, né? Um dos sintomas que gera em você é a ansiedade e também uma insegurança financeira, porque você não sabe quanto você vai faturar esse mês, muito menos quanto você vai faturar mês que vem, muito menos no outro mês, nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, nesse ano. Você não tem uma projeção de crescimento, você não tem uma projeção de nada. Então como que você vai ficar tranquilo e como que você vai fazer uma projeção de crescimento se você não tem esses dados minimamente no seu controle, tá? O segundo problema é crescimento, você tem um crescimento muito lento, né? Então a indicação ela vai crescer de uma forma muito linear, né? Ok, você tem um investimento zero na indicação, maravilhoso. Só que investimento é diferente de custo. Quando a gente fala de investimento, ele está atrelado a um retorno financeiro sobre aquilo. Então, quando você investe em algo, você espera que aquilo retorne financeiramente em algo para você. Na indicação você não investe em nada, mas você também tem um retorno muito lento sobre aquilo, né? Então, quando você espera ter um crescimento profissional, você precisa fazer algo exponencial e a indicação não tem esse crescimento exponencial, né? Então, se você só cresce só dependendo de indicação, você não vai conseguir crescer na mesma velocidade que os outros estão crescendo, que os outros nutricionistas estão crescendo, que os nossos nutricionistas, a gente bateu agora 204 nutricionistas atendidos de todo o Brasil. Cara, a velocidade de crescimentos que eles têm comparados dos nutricionistas que dependem de indicação é extremamente maior. Por quê? Porque não dependem de indicação. São 2, 3, 4, 5 estratégias de vendas, estratégias de crescimento, estratégia de previsibilidade conectadas ao mesmo tempo que não depende só de indicação, entende? Então, se você está só com a estratégia de depender de indicação, beleza, você não tem gasto nenhum com isso, mas o que isso está te custando? Isso está te levando para onde você quer? Qual é a velocidade disso, né? Então, aonde você quer chegar? Está mais próximo no caminho que você está ou não? É a pergunta que eu faço, é a reflexão que eu faço. Se não está te levando para o caminho que você quer chegar da forma que você está indo, eu digo para que você repense fortemente se você não tem que mudar a rota. Porque talvez você está indo num caminho que não é a direção certa, não é a direção que minimamente seria a direção que você gostaria de chegar, basicamente, tá? E por último, o problema da indicação é um ponto que eu comentei antes também, que é a falta de controle. Então você não tem nas suas mãos, na palma das suas mãos, o controle do seu crescimento. Então você não controla quando te indicam, quem que vai te indicar, quantas pessoas que vão te indicar. E o empreendedorismo, ele exige, ele obriga ter o controle de crescimento. Porque se você não tem o controle de crescimento, adivinha que controle que você vai ter? O controle do fracasso. Porque esse vai ser inevitável. Se você não tem o controle dos seus próprios números, é inevitável, gente. Não tem outro caminho que você vai acabar indo. Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar indo para o mesmo caminho de todo mundo, que é a desistência. Você vai ir para o caminho de que,
a minha profissão de nutricionista não dá certo para os outros, mas não dá certo para mim, que é o caminho que as nutricionistas acabam sempre dizendo, mas é que a outra sabe fazer um vídeo mais legal, é porque a outra é a blogueirinha e eu não sou. Não tem nada a ver com isso. É porque você está dependendo de indicação nutricionista, simples assim. Enquanto você está dependendo de indicação, você está perdendo para um nutricionista que está do teu lado, uma cidade minúscula, às vezes de 5.000 habitantes, com 200 seguidores, que não sabe gravar vídeo, que morre de vergonha, mas está investindo em uma estratégia de marketing estruturada para fazer diferente e parar de depender de indicação. Então, um problema que você tem sobre controle de crescimento é depender de indicação, você não tem esse controle desse crescimento. E você não ter o controle dos seus números, não ter o controle do seu crescimento, impacta diretamente no seu resultado, impacta diretamente em saber quanto você vai faturar no mês seguinte, no outro mês, né? Então, a diferença de uma nutricionista que realmente tem um faturamento de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, é uma nutricionista que tem uma mentalidade de empreendedora, que controla os seus números, tem estratégias de marketing muito bem elaboradas e sabe o que vai acontecer no mês seguinte, sabe aonde ela está e aonde ela quer chegar. É diferente, não conta com a sorte, entende? Então, uma nutricionista que cresce, ela não abandona a indicação. Esse é o primeiro ponto. Mas ela também não depende da indicação. É diferente. A indicação é um complemento, é um plus. Inclusive, quando você começa a ter mais pacientes por outras estratégias que não são somente indicação, você adivinha, começa a ter mais indicação. Então, uma estratégia complementa a outra e não são coisas diferentes. É um time que joga juntos, tá? Então, você vai começar a construir uma mentalidade de empresário a partir do momento que você é uma nutricionista aí que tem uma mentalidade de sucesso, digamos assim. Você vai começar a construir presença digital, uma autoridade, uma visibilidade, você começa a construir previsibilidade e de verdade, tá? A indicação ela tem que ser um bônus, ela não tem que ser uma sobrevivência que você fica ali acordada, você vai dormir e você acorda no dia seguinte, fica ali sentada olhando para o teu WhatsApp e pensando, meu Deus, e agora? Será que alguém vai me indicar? Vai chegar alguém no meu WhatsApp? Fica sempre aquela expectativa do dia seguinte. E aí, será que alguém vai me chamar? Né? Você não pode viver um dia após o outro pensando dessa forma. Talvez você tenha já os seus pacientes, você tem ali, você atende ali os seus 20, 30 pacientes, você já tem um fluxo de pacientes bacana atendendo, mas isso é muito pouco para onde você pode chegar. Né? Você poderia ter um fluxo muito maior de pacientes e com coisas muito mais bem estruturadas para atingir mercados muito maiores, né? E inclusive valorizar muito mais o teu trabalho com planos, com valores mais agregados, enfim, estratégias muito mais completas, enfim, né? Algo muito mais completo, eu diria. E talvez você só não está fazendo isso hoje por estar andando sozinha, né? E até falando um pouco sobre andar sozinha, a gente hoje tem uma metodologia que a gente chama de pavê, né? Por que pavê? Não é aquela brincadeira de é pavê e não é para comer, né? O pavê é basicamente o acrônimo de PAVE. P de posicionamento, A de anúncios, V de vendas e E de escala. O método pavê é um método nosso exclusivo, onde a gente utiliza em todos os nossos 3 planos que a gente tem na nossa empresa. Os nossos 3 planos, cara, diria que seria os planos mais honestos para que a gente possa atender qualquer nutricionista de todo o Brasil, desde a nutricionista mais iniciante, que tem um poder de investimento menor possível, até a nutricionista mais avançada, que já está numa escala maior e quer um faturamento maior, tá? Então a gente tem planos iniciais, que é o Nutri Starter, onde parte ali do investimento ali de 97, 197 para um plano de 1 ano, tá? Você paga uma vez só e você tenha todo acesso a essa metodologia e vai fazer com que você tenha um faturamento aí de 3 a 5 mil reais por mês. Temos um plano intermediário que a gente chama de Essential, onde a gente já vai fazer um plano um pouco mais avançado,
que já vai contar com gestores de tráfego que vão estar fazendo uma operação, mexendo nos seus anúncios, fazendo com que você apareça para milhares de pessoas todos os dias, que também vai fazer com que você já alavanque o seu faturamento para 3 a 5 mil reais mensais também. Já tem um valor de investimento um pouquinho maior, a gente já precisaria conversar um pouco mais, porque já é algo um pouco mais personalizado. E a gente já tem um terceiro plano mais avançado que a gente chama de Enterprise. Esse já é um plano bem avançado, onde a gente já consegue fazer um faturamento de 10 a 30 mil reais mensais, onde a gente conta com toda a nossa estrutura de gestores de tráfego, nossa estrutura de sucesso de cliente, reuniões de acompanhamento, estratégias de vendas super avançadas, enfim, tudo que tem de bom e de melhor na nossa empresa para que a gente possa chegar nesses faturamentos mais avançados. Tem valores de investimento mais avançados também, valores mais personalizados, precisaria de uma conversa com o nosso time comercial também, mas a gente tem planos separados para níveis diferenciados para cada nutricionista. O que eu quero te dizer é que hoje, nutricionista, a gente, como uma empresa de marketing exclusiva para nutricionistas, onde a gente já atendeu até este momento 204 nutricionistas de todo o Brasil, geramos um faturamento de 4,2 milhões de reais com essa metodologia PAVê, a gente consegue te ajudar nessa jornada. Se você hoje não está faturando a quantidade de faturamento que você gostaria, não tem previsibilidade, depende de indicação, não tem a quantidade de pacientes que você gostaria, é porque você quer. Você hoje teria o plano mais honesto que você poderia ter se você quiser conversar com a gente. Você manda um direct, manda um sinal de fumaça, chama a gente aqui nos comentários. Enfim, de qualquer forma, entre em contato com a gente que a gente vai te chamar. A nossa metodologia PAVê vai falar sobre posicionamento, definição de público, com quem que você fala, importantíssimo, é necessário você saber com quem que você fala. Qual é o nicho que você vai atender? Não adianta você atirar para tudo quanto é lado. Você precisa saber, você precisa criar uma autoridade, uma exclusividade. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Hoje são 214 mil nutricionistas formados em todo o Brasil. Se você entrar no mesmo nicho de emagrecimento igual a todo mundo, adivinha, você vai concorrer por R$10 a mais de valor de consulta, com qualquer nutricionista você vai perder. Então não é este o nível de conversa que a gente está jogando. A gente joga uma conversa muito melhor, inclusive você pode cobrar muito mais caro que outros nutricionistas. Então não é esse o nível de conversa. Só que isso você consegue se diferenciar através da definição de público-alvo, através da definição do seu nicho, e o P de posicionamento vai te ajudar com isso, inclusive com a questão de criação de conteúdos, a definição ali de como você vai deixar a tua bio do Instagram, como que vai ficar a tua definição de vitrine do Instagram muito bem alinhada e muito bem posicionada, para que você deixe o seu posicionamento muito bem alinhado. O A do PAVê é de anúncios, então para você ter um maior alcance possível, você precisa fazer anúncios. Organicamente você já está vendo que não entrega para ninguém. Então a gente, na nossa metodologia, vai te ajudar com essa parte de anúncios para fazer com que você apareça para milhares de pessoas todos os dias. Essas pessoas vão fazer com que entrem em contato com você e aí a gente vai para o V de vendas. Então a gente vai te ajudar também na parte de vendas, com as melhores estratégias de vendas para que você tenha a melhor taxa de conversão possível, sem parecer ser um vendedor chato, sem parecer ser aquela pessoa que está querendo empurrar de goela abaixo. Não, é o vender sem estar vendendo, praticamente com uma conversa bem legal e que vai funcionar com a nossa experiência de mercado. E o E de escala, né? Então não adianta você fazer tudo isso se não for para você escalar e gerar previsibilidade todo mês. Então o método PAVê é esse método onde a gente fala de posicionamento, anúncios, vendas e escala. E a nossa metodologia, onde a gente utiliza nesses 3 planos, que é o Starter, Essential e o Enterprise. Todos os 3 planos honestos, onde a gente vai entrar em cada fase de cada nutricionista. E não existe uma nutricionista hoje no Brasil que não se adeque em um desses 3 planos. Se hoje você é nutricionista, precisa ter mais pacientes, precisa aumentar a sua quantidade de faturamento, a sua quantidade de pacientes, precisa aumentar o seu faturamento, e você não tem poder de investimento hoje, desculpa, você não tem essa desculpa, na verdade, porque a gente tem o plano certo para você. Tá bom, pessoal? E se amanhã as indicações parassem? A pergunta que eu gostaria de fazer. Se amanhã as indicações parassem, a sua carreira, ela iria continuar crescendo ou ela simplesmente acabaria? Essa é a pergunta que eu queria deixar no ar
para que você refletisse, tá bom? Esse foi o podcast Café com Nutri dessa quarta-feira. Um pouco aí sobre a indicação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desejo uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo restante de semana. Na quarta-feira que vem a gente vem aqui de novo falar sobre um outro tema. Qualquer dúvida me manda um direct, comenta aqui embaixo, fala lá no YouTube, Sinal de Fumaça. Contem com a gente para tudo que vocês precisarem, tá bom? Até mais, valeu!